Boa noite a todos. Eu me chamo Wilson, tenho 35 anos e há mais de 6 meses sigo este canal. Confesso a todos que de início eu estava pesquisando nesta plataforma coisas relacionadas a lobisomem, pois eu buscava respostas para saber até onde esta suposta lenda era real. Há alguns anos atrás, acabei testemunhando algo que eu somente imaginava que fosse crença ou puro folclore. E como na maioria das vezes que tentei falar sobre o acontecimento, geralmente era diretamente com amigos e familiares, confesso que nada foi do jeito que eu esperava. Meu nome acabou servindo como chacota na boca de muitas pessoas. E por este motivo, acabei guardando tudo que vi e vivi em meus pensamentos. Vou falar algo a cada um de vocês. Vocês podem acreditar ou também não acreditar em tudo que vão ouvir. Sinceramente, eu não me importo. Eu só preciso falar deste acontecimento e tirar este peso que carrego em meus ombros. Pois bem, vamos lá. Sou nascido e criado no campo. Possuo alguns alqueires de terra que foram deixadas para mim. Estas mesmas terras pertenciam ao meu pai. E depois do seu falecimento, como sou o único filho que realmente se importa com os negócios da família, tomei peito de tudo e continuei com o legado do meu velho pai. Estas terras sempre foram muito bem cuidadas. E depois que tomei a frente dos negócios da minha família, continuei com o mesmo zelo que meu velho pai tinha por estas terras. Faço questão que continuem da mesma forma que meu pai sempre deixou, até mesmo por questão de segurança e higiene, pois o lugar é uma fazenda leiteira e daqui sai o produto já processado para o consumo de muitas famílias desse nosso Brasil. Durante alguns anos, a produção do leite que vem do gado leiteiro que possuo foi muito farta. O gado sempre recebeu o tratamento perfeito para que a produção não decaísse. E assim foi até exatamente 4 anos atrás. Todo o entrevero começou logo no início do ano de 2019. Lembro-me de em uma certa noite, depois de um dia bastante cansativo de trabalho, tão logo eu caí na cama, rapidamente acabei adormecendo. Mas quando foi por voltas das 2 horas da manhã, eu acabei sendo acordado pelo que parecia ser um grande aglomerado de cabeças de gado, próximo à casa da fazenda que moro. Mesmo perdendo o sono naquele momento, continuei deitado, pois o que estava acontecendo não era novidade. Uma vez ou outra acontecia do gado se aproximar da janela do meu quarto, e ali permaneciam. Mas não demorou muito para que eu percebesse a agitação dos animais. Eu acabei me assentando em minha cama. A boiada parecia estar assustada. Pisavam forte no chão, como se estivessem tentando afugentar alguma coisa que estivesse em seu meio. Foi então que eu acabei ouvindo um esturro aterrorizante. O brado que ouvi cortou a noite e congelou a minha espinha. Aquele grito não era o grito de um cão, nem mesmo de nenhum animal que existia naquelas matas, que se formavam ao redor das minhas terras.
Mas foi no momento em que eu caminhei até a janela do quarto que eu acabei ficando um tanto abismado com o que eu tentava ver em meio à boiada. Da janela, eu afirmava meus olhos em direção a uma grande sombra negra. O que estava parado em meio ao gado estava em pé como uma pessoa e parecia olhar na direção da janela que eu estava. Eu tinha a mais plena certeza que era uma pessoa, pois a sua silhueta fazia eu acreditar nisso. Mas por um pequeno momento, aquela sombra permaneceu parada sem se movimentar para nenhum dos lados. E da forma que parou, ficou com os seus olhos fitos em minha direção. Naquele momento tomei a decisão de lentamente me afastar da janela. Então, por puro instinto, eu acabei levando a minha mão até a escrivaninha que tinha ao lado da minha cama. Eu sempre deixei guardado uma arma, municiada e pronta para o uso caso fosse necessário. E tão logo eu peguei a arma, eu fui em direção à porta de saída da casa. Esta mesma porta dava de frente com o pátio que a boiada estava. Então, no momento em que a abri, toda a boiada caminhou em minha direção. Eu nunca tinha visto o gado agir daquela forma. Pareciam vir até mim para pedir ajuda. Com a arma já engatilhada em minhas mãos, eu comecei a caminhar em meio aos bois. Era fácil notar que alguma coisa se esgueirava por entre eles, pois o gado parecia estar sendo empurrado na direção oposta a que eu estava. Também não demorou muito para que eu chegasse até onde vi aquela sombra negra. O que estava parado naquele lugar já tinha saído dali. Eu acreditei que tivesse tomado o rumo da mata e tivesse deixado minhas terras. Foi então no momento em que me virei em direção à porta de minha casa. Devido à luz que eu acabei deixando acesa na entrada, eu acabei vendo a forma de um ser completamente desfigurado. Era difícil para mim acreditar no que eu estava vendo. O que estava parado a poucos metros de mim possuía sim a forma de um homem de estrutura média. Sua altura era de aproximadamente 1,70 m e seu corpo era um pouco encurvado para a frente. Também notei que seus braços eram longos e passavam para baixo de seus joelhos. Aquilo também era bastante magro, digo esquelético, a ponto de ver as suas costelas saltadas em sua pele. Por alguns minutos fiquei olhando aquele ser e tentava compreender o que era aquilo. Da mesma forma que eu analisava aquela criatura, ele também estava completamente imóvel à minha frente. E sua cabeça estava baixada, mas seus olhos, que possuíam a cor âmbar, delatavam que ele olhava em minha direção. Foi então que tomei a decisão de abrir fogo contra aquele ser do inferno. E tão logo fiz isso, eu consegui ver que aquela criatura possuía um longo focinho, bastante parecido com o focinho de um porco. Suas orelhas eram longas e caídas, e seus dentes, além de estarem sujos de sangue, eram enormes. A criatura também era muito rápida e parecia conseguir se esquivar dos tiros que eu disparava. Suas pernas traseiras eram maiores que as dianteiras. Seus calcanhares eram bastante alongados para trás. Então aquela criatura correu em minha direção, somente na ponta de suas patas traseiras.
de forma que corria com a anca levantada e seu peito parecia quase encostar no chão. O carreirão que aquele ser deu em minha direção era para ser certeiro. Se não fosse por um amigo que acabara se jogando sobre mim no exato momento em que aquele ser tentou contra a minha vida. Então, depois disso, a criatura sumiu em meio ao breu da noite e não voltou mais. Em minhas terras existe até os dias de hoje 3 famílias. A família do Senhor João. Este foi o homem que me salvou. A família do Justino e também a família do Senhor Antônio. Esses 3 senhores sempre foram homens de extrema confiança de meu pai. E depois do seu falecimento, eu acabei tomando a liberdade de mandar construir uma casa para cada um deles, para que suas famílias pudessem se acomodar. O zelo que tenho por cada um destes homens e suas famílias é muito grande, pois além de serem fiéis ao meu falecido pai, eles também fazem parte da minha família. Cuidam de meus filhos e suas esposas, auxiliam a minha esposa em seus afazeres. Vamos retornar ao acontecimento. Aquela noite mais ninguém dormiu. Tanto a minha família como as famílias destes homens ficaram espantados com tudo o que aconteceu. João, depois de um certo tempo, caminhou até a minha direção e acabou me falando que tinha algo para me revelar, mas que só faria isso tão logo os primeiros raios de sol chegassem até minhas terras. Ele iria me levar até um lugar. Justino e Antônio também nos acompanhariam. E assim aconteceu. Tão logo a noite vinha se dissipando e os primeiros raios de sol já vinham se projetando na janela da casa do Senhor João. Saímos para fora e caminhamos em direção à cocheira. Lá 3 cavalos foram selados. E nós caminhamos pelos campos que tinham ao redor de minhas terras. Notei também que João, Justino e Antônio faziam um caminho que nos levavam a um amontoado de árvores que existia em minhas terras. E tão logo nos aproximamos, tivemos que deixar os cavalos amarrados em algumas árvores. A mata era bastante densa e os animais acabaram ficando bastante arredios tão logo se aproximaram daquele lugar. Enquanto fazíamos todo o caminho por entre as árvores, nenhum daqueles homens mencionou uma só palavra. Também não demorou nada para que eu notasse que um pouco mais à frente existia 3 fios de arame esticado. E em meio à mata, para minha surpresa, havia uma grande porteira. Então João parou à frente da porteira e se virou em minha direção. Naquele momento ele acabou falando para mim que ali as minhas terras acabavam. E o que tinha do outro lado daquela porteira era algo que meu falecido pai deu permissão para estar ali. Então aquela porteira foi aberta. E tão logo a cruzamos, a primeira sensação que eu tive foi a de estar sendo observado por alguma coisa. Continuamos caminhando mais um pouco, até que chegamos a uma velha casa. Suas madeiras estavam bastante podres e boa parte do telhado já havia caído. Então João falou que em vida meu pai teve uma desavença com o homem que morava naquele lugar, mas nunca ninguém imaginou que aquele problema tomaria uma proporção tão grande. Confesso a vocês que depois de ouvir tudo, eu demorei para assimilar tudo o que me foi falado.
João contava que a família que morava naquela casa virava bicho durante as noites e por muitas vezes entravam nas terras de meu pai para matar o gado e assim poder se alimentar. João falava que eu era muito pequeno para se lembrar dessas coisas. Mas então, quando foi uma noite, nossas terras foram invadidas mais uma vez. Se torna difícil dizer o que eu ouvi João falar. O ser que invadiu as nossas terras para matar o gado era um lobisomem. Meu pai, junto com João, Rufino e também Senhor Antônio, abriram fogo contra tal criatura, mas não conseguiram matá-la. A criatura correu na direção da mata e os 4 acabaram correndo em sua direção, até que chegaram naquela casa. Por um pequeno momento eles ficaram de tocaia e meu pai acabou dando ordem para que no momento que a fera saísse lá de dentro, abríssemos fogo. E assim o fizemos. Mas ao contrário do que achamos que iria acontecer, quem saiu correndo do velho casarão não foi o lobisomem, e sim uma mulher. Não tivemos tempo para assimilar quem saía lá de dentro. Aquela mulher já caiu sobre aquelas terras já sem vida. A criatura conseguiu escapar pelos fundos da casa e correu por entre a mata. Somente depois de já se encontrar bem longe, conseguimos ouvir os seus gritos. Sinceramente, pareciam gritos misturados com um pranto de dor. Depois de todas as descobertas que acabaram sendo feitas, foi tomada a decisão que a partir daquela noite teríamos que nos preparar para enfrentar a criatura, pois a única certeza que eu tinha era que se a fera não caísse desta vez por terra, a família que iria acabar sendo morta era minha. Então logo retornamos para a minha fazenda. Eu pedi para que João, Justino e Antônio comunicassem a alguns trabalhadores que pernoitavam em minhas terras para se reunirem em frente à casa da fazenda, pois a partir daquela noite eu não queria que mais ninguém estivesse para fora do alojamento. Então logo eu pronunciei este pedido aos trabalhadores. Notei que muitos deles não gostaram do que ouviram, pois alguns homens tinham o costume de ir até um pequeno boteco de beira de estrada para tomar algumas pingas. Mas estas eram as minhas ordens, caso quisessem continuar trabalhando em minhas terras. Pode até mesmo parecer que eu estava sendo carrasco com meus funcionários, mas sinceramente eu não estava. Eles não sabiam nem a metade da reza que vinha acontecendo. E esta acabara sendo a única forma de proteger as suas vidas. Muitos dias foram se passando depois de todo este acontecimento. Eu também acabei contratando o trabalho de uma empresa de segurança. E todas as noites 4 homens montados a cavalos faziam rondas por toda a extensão de minhas terras, inclusive ao redor de minha casa. A família de João, Justino e Antônio também foram convidadas a passar algumas noites em minha casa, pois querendo ou não, estes mesmos homens estiveram envolvidos no caso em épocas passadas, quando tiraram a vida daquela mulher. A fera queria o sangue da minha família, mas também não descansaria enquanto não tirasse a vida de cada pessoa da família daqueles homens. Lembro-me de certa noite,
estar assentado à mesa junto com meus amigos. Isso já era lá pelas 10 horas da noite quando passamos a ouvir gritos. Esses mesmos gritos pareciam vir da estrada que passava a poucos metros da porteira de entrada de minhas terras. Pareciam pedidos de socorro. Em alto e bom som estes homens gritavam para que a porta do alojamento fosse aberta, pois a coisa estava atrás deles. Depois de ouvirmos todo aquele rebuliço, eu e meus amigos decidimos sair para fora. As armas já estavam em punhos. Então acabamos nos dirigindo em direção à porta. Os seguranças estavam parados à frente da casa. E tão logo nos ajuntamos a eles, eu acabei vendo 2 homens que trabalhavam para mim, pulando a porteira e correndo em direção ao alojamento que dormiam. Na rua também era possível ouvir, como se fosse o galope de um cavalo desgovernado. Existia apenas uma pequena diferença. O que vinha correndo pela rua em direção à porteira corria de forma completamente descompassada. Não demorou muito para que todos nós víssemos aquela sombra negra pular sem esforço algum a porteira que dava entrada a minhas terras. E logo a seguir, depois disso, correr em direção aos trabalhadores, enquanto os seguranças corriam na mesma direção que a criatura fazia. Eu, com o intuito de desviar a atenção daquele ser para mim, acabei dando um tiro de alerta para o céu. Isso foi o suficiente para aquela criatura parar e voltar à sua direção e seu olhar para mim. Por uma pequena fração de tempo, da mesma forma que eu analisava aquele maldito cão do inferno, ele também fazia o mesmo. E naquele momento eu tive a impressão de ver os olhos daquela criatura perdurarem a minha própria morte. Não demorou muito para que aquele ser se colocasse em pé e lentamente passasse a caminhar em minha direção. Quanto mais perto aquele ser se aproximava, mais rápido ele se apressava para chegar até nós. Então, depois de faltar alguns metros para nos alcançar, vocês não vão acreditar, eu vi aquele ser se colocar sobre 4 patas e correr como um leão quando vê a sua presa e vai atacar. Aquela fera corria com seu corpo quase encostando no chão. Somente a sua traseira era erguida e suas pernas traseiras davam um impulso para aquele ser correr ainda mais rápido. Foi então que miramos nossas armas em direção àquela criatura. E quando faltava próximo a 50 metros para que ela nos alcançasse, abrimos fogo em sua direção. Mesmo aquele ser recebendo chumbo grosso em seu couro, aquela criatura endemoniada não diminui a sua velocidade. E por mais assustador que seja, eu tive a plena certeza que o seu alvo era eu, pois era fácil notar que ele mantinha seu ataque em minha direção. Muitos de vocês podem até questionar como eu sabia que eu era o alvo. Pois bem, eu tenho a resposta. Quando você está frente a frente com a morte, sua visão foca somente naquilo que está prestes a te fazer o mal. No momento em que a criatura correu em minha direção, eu fiquei completamente cego. Tudo que estava ao meu redor desapareceu, ficou completamente escuro. E a única coisa que eu conseguia enxergar era o mal que conseguia em minha direção com sede de sangue. Então, no momento em que o lobisomem se aproximou de todos nós, ele saltou em minha direção
com seus braços esticados na direção do meu pescoço. O ataque era para ser certeiro, se não fosse por Justino, que acabou se jogando sobre o meu corpo e ficando no meu lugar. Ele teve suas costas rasgadas pelas garras daquela fera, e da mesma forma que ele caiu no chão, meu pobre amigo ali ficou. Também não demorou muito para que aquela criatura se voltasse novamente em nossa direção. E quando investiu um novo ataque, não somente eu, mas João e Antônio abrimos fogo. Sobre nossas costas, os 3 seguranças que contratei também se achegaram. Suas armas eram de grosso calibre, e cada tiro que aquela criatura recebia era como se recebesse um solavanco em seu corpo. Aquela criatura era jogada para trás. Com isso, não demorou muito para aquele ser correr para a mata e também sumisse sobre o breu da noite que se perpetuava em meio às árvores. De imediato pedi para que aqueles homens ficassem de segurança em minha casa. Coloquei Justino em meu carro e corri contra o tempo para o levar até o hospital. Foram meses que meu amigo passou internado. E somente depois de ter passado por algumas cirurgias ele recebeu alta. Em suas costas ele tem as marcas das unhas daquele ser. Estas mesmas marcas se tornaram cicatrizes expostas e ressaltadas sobre a sua pele. E por incrível que pareça, a impressão que dá é que ele teve as suas asas cortadas. Eu confirmo com as minhas palavras. Se não fosse por aquele anjo, eu estaria morto. A criatura nunca mais foi vista próximo a minhas terras, e nem na velha casa que antes em épocas remotas habitava. Se aquilo acabou tomando a sua forma humana e acabou morrendo, eu não sei. A única coisa que sei é que por muito pouco, minha família e a família de meus amigos não sofreram as consequências de atitudes mal tomadas no passado. Obrigado por contar esta passagem da minha vida. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Maurício e hoje eu vim relatar um fato que aconteceu na minha cidade nos anos 90. Na época, as notícias que aqui corriam eram de um ser com cerca de 1 a 2 metros de altura. Ele tinha pelos negros, olhos vermelhos. Eu poderia ficar aqui descrevendo como se fosse um retrato falado, pois ainda me recordo da sua imagem horrenda. As reportagens da época contavam que um grupo de escoteiros teria ouvido barulhos vindo da mata. E ao entrar, acabaram dando de frente com uma criatura que estava devorando um bezerro. Na época, isso despertou interesse em mim e nos meus amigos. E acabei chamando algumas pessoas de confiança que também acreditavam nessas criaturas. Júlio e Pedro eram rapazes da mesma idade que a minha. Eles eram obcecados pelos tais lobisomens. E eu sabia que qualquer ideia que eu desse com relação a isso, eles aceitariam. Eu me lembro que a gente saiu à caça do tal monstro. Ficamos fora por cerca de 3 dias. Vivenciamos muita coisa na mata.
mas não chegamos a ver a fera de perto. A única coisa que encontramos foram pegadas redondas e enormes. Também achamos algumas garras profundas na terra e restos de animais mortos, como ovelhas, galinhas e até porcos. Nós conseguimos fotografar algumas pegadas, mas na época a tecnologia não era tão avançada como hoje e infelizmente as fotos não saíam como nós gostaríamos. Na verdade, eu até confesso que por um momento eu agradeci por não termos dado de frente com a fera, pois em uma das noites nós ouvimos gritos aterrorizantes vindo da mata. Eu nunca senti tanto medo. E olha que nós estávamos armados. Ao voltar para a cidade, nós nos deparamos com vários moradores apavorados. Por ser sexta-feira 13 e lua cheia, os moradores da minha cidade achavam que o animal deveria atacar. Então eu me lembro que depois das 6 horas da tarde, as ruas estavam vazias. Ninguém saía das suas casas. As portas e janelas foram todas trancadas. Algumas pessoas chegaram até a armar fogueiras perto dos galinheiros e chiqueiros, com o objetivo de espantar o ataque da criatura, achando que aquilo ali adiantaria de alguma coisa. Eu também sei que na época muitos relatos foram inventados, só para chamar a atenção. Eu me lembro de um que me falaram que a criatura teria derrubado um boi com apenas um soco, e que a criatura sugava o sangue das suas vítimas em minutos. Pode até ser que para você tenha sentido, que possa ser verdade ou algo do tipo. Mas eu, na época, com a experiência que eu tinha com o sobrenatural, não acreditei. Achei aquela história muito estranha. Mas quem sabe, pode ser que realmente seja verdade. Independente de tudo, todas aquelas histórias aumentaram ainda mais a tensão na vila. E, consequentemente, muitos homens, para proteger as suas famílias, começaram a se propor a ir atrás da criatura. Falavam que iam capturá-la, que iriam para a mata atrás dela. Eu me lembro que saiu até uma reportagem que dizia que o lobisomem estava encrencado. Mal sabíamos que a situação só iria piorar dali em diante. No dia seguinte, uma notícia chocou toda a cidade. Até o jornal noticiou o que tinha acontecido. De acordo com relatos, o lobisomem teria arrastado uma criança de 3 anos mata adentro. E é claro que, em pânico, dezenas de famílias começaram a deixar a região. As figuras de autoridade da cidade resolveram sair também à caça do animal. E eu conversei com os meus amigos novamente e decidimos que também iríamos atrás da fera. Nós preparamos tudo, até mesmo armas com munições especiais. Sabendo do perigo, usamos chifre de boi e balas banhada prata, prata pura. E dessa vez, a situação foi muito diferente. Nós conseguimos ficar frente a frente com a fera. A imagem daquele animal horrendo nunca vai sair da minha mente. Eu me lembro que parecia um demônio, metade homem, metade lobo. Nós não perdemos tempo. Descarregamos 17 balas sem dó. Aquela coisa soltou um grito apavorante e fugiu, sangrando mata dentro. Nós fomos atrás, mas não conseguimos encontrar nem mesmo um rastro de sangue.
Eu me lembro que a cidade toda soube da notícia. Foi uma loucura na época. Na tentativa de diminuir o pavor já instalado na cidade, o prefeito passou a afirmar que o lobisomem não existia, como se aquilo fosse apagar da memória das pessoas o que havia acontecido. Ele nos disse que seria apenas uma índia da tribo das colinas, com o corpo todo deformado e problemas mentais. A população, contudo, não acreditou nessa versão, já que muitos viram até mesmo a fera de perto. E eu sempre disse a todos da cidade o que eu tinha visto, e que eu mesmo teria descarregado as 17 balas na fera, e que teria visto ela correndo mata dentro. As últimas notícias que a gente teve sobre o caso eram de que o lobisomem havia sumido. Porém, um tanto não acreditou no que viu depois. Até mesmo as autoridades decidiram caçar a besta. Dizem que dispararam mais de 17 balas no animal, que fugiu matar dentro, sangrando até a morte. Mas parece que a história não acaba por aí. Será que o lobisomem realmente morreu? No dia 21 de julho, todos da região ficaram bestificados com o que leram no jornal, que relatou o ressurgimento da fera. A manchete dizia: "O lobisomem ataca novamente." De acordo com o jornal, agora o bicho havia tentado abocanhar uma menina que brincava em frente à sua casa, na zona mais rural da cidade. A fera só não arrastou a criança porque sua avó ouviu os gritos de desespero da garota e atirou com uma espingarda, atingindo o lobisomem, que fugiu mata dentro. De acordo com um relato, o lobisomem teria se ferido e sangrado muito. Mas acontece que depois de muito procurar sobre a história dessa tal menina, conseguimos encontrar o relato mais detalhado. A garota, hoje já uma mulher, nos disse que nunca esquecerá os fatos ocorridos naquele dia. De acordo com ela, isso a assombrou por muito tempo. Ela nos disse que até sonhou com aquele dia várias vezes e que chegou até procurar auxílio psicológico, pois teve uma época que teve medo de sair de casa e acabou se tornando uma pessoa antissocial, afetando muito a sua vida pessoal. Enfim, ela nos contou que na época ela tinha por volta dos seus 10 anos e que onde ela morava costumava ser um lugar muito tranquilo. Mesmo com os relatos da época, a família não deixava ela muito presa, pois achava que a menina deveria brincar, pois ainda era uma criança. Mesmo assim, tomavam muita precaução. Mas uma brincadeira que deveria ser feliz acabou se tornando seu pior pesadelo. O mais estranho de tudo é que a família tomava muito cuidado e achava melhor que a menina não brincasse depois das 7 horas. E preferiam que ela nem saísse para fora de casa depois desse horário, pois tinham medo das histórias da época. Eles também acreditavam que o lobisomem havia morrido, por conta dos boatos que corriam na época. O mais bizarro de tudo é que depois de procurar a história da menina, eu soube que na verdade ela não viu o lobisomem à noite, mas sim à luz do dia. Ela nos contou que não era nem tão tarde nem tão cedo, por volta das 6 horas da tarde. Mas com a experiência sobrenatural que temos, sabemos que 6 horas da tarde não é um horário muito comum para se ver um lobisomem passeando na rua. Hoje,
Eu tenho um breve conhecimento sobre esses lobisomens à luz do dia, mas podemos falar sobre isso mais tarde. A questão em si é que a menina estava brincando e viu uma fera de pelos mais claros e olhos vermelhos. Eu achei estranho quando soube as características do tal animal, já que os relatos anteriormente contados, aqueles que aterrorizavam a cidade, diziam que a fera teria pelos escuros, e em minha humilde opinião, aquele não era o mesmo lobisomem que atacou nas outras vezes. Por conta das informações e características que as pessoas deram na época, como por exemplo a história da professora Maria Elisa, que tinha por volta dos seus 60 anos na época. Ela relatou que estava indo à casa de sua filha, pouco antes da meia-noite, quando ao passar por um matagal, no bairro da cidade, acabou vendo um bicho horrível, com uma cabeça grande, um focinho muito comprido, pelos escuros e olhos vermelhos, que avançou sobre o carro e tentou morder o braço dela. O seu esposo, que estava ao lado dela, disse que não conseguiu ver nada. O casal parou o carro e em seguida foi abordado por uma moradora que estava desesperada na rua e afirmou ter visto o animal muito estranho, semelhante a um lobisomem, que tentou atacar as pessoas e o veículo. E em seguida, o bicho teria fugido para o mato. As histórias da época contam que cerca de 30 moradores do bairro teriam visto aquele lobisomem em outras ocasiões. Chegaram até a chamar a polícia e isso virou manchete no jornal, como a gente já sabe. Eu acredito que o lobisomem que a garota viu não era o mesmo lobisomem, mas quem sabe? Como esse relato da garota, houveram também vários outros relatos como esse, que falavam sobre um lobisomem à luz do dia, com pelos claros e olhos vermelhos. Mas essa é uma história que podemos deixar para outra hora, encerrando assim a parte 2 da saga do lobisomem de Manuel Sardinha.